Olá, sejam bem-vindos ao Sempre um Papo, um programa de promoção de leitura criado pelo jornalista Afonso Borges há 37 anos. Por aqui no canal do YouTube você encontra diversas entrevistas com autores nacionais e internacionais, e para ficar por dentro é só se inscrever no nosso canal. Eu sou Letícia Finamori e hoje eu converso com a Wanderleia Reis, ela que é mestre em Educação e Formação Humana pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, pesquisadora das relações étnico-raciais e de gênero, integrante da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, especialista em História da África e dos Afro-Brasileiros e professora de História da Educação Básica. Seja muito bem-vinda, Wanderleia. Obrigada, eu que agradeço o convite. Hoje eu estou aqui com o livro dela, História das Pretas, Alinhavo de Memórias, mas a gente vai falar sobre a sua posição enquanto escritora como um geral. E você, além de escritora, né, como eu li aqui agora na sua biografia, você também é professora. Então eu queria saber o que veio primeiro na sua vida, se foi esse lado da docência ou se foi esse lado da Wanderleia escritora, seu primeiro contato. Sim. Bom, o primeiro contato foi o lado da docência mesmo, né? Da professora da educação básica, de escola pública, atuando a vida inteira, geralmente na periferia, e vivenciando a história da meninada preta também, em situação de subalternidade, de vulnerabilidade. E a gente passa por diversos contextos, né? Então, como professora, eu vivenciei muito das histórias dos outros. E a maneira de se contar a história ela é diferenciada, né? Então, Uhum. por isso que a cada história que a gente vivenciava, a gente viu uma oportunidade de escrever aquela história de uma outra maneira, né? No nosso caso, como escritoras negras, a gente busca a humanização dos nossos personagens, coisa que na vida cotidiana, na escola, muitas das vezes a gente não vivenciou, né? O jeito de tratar, o jeito que eram recebidos, né? O jeito que as instituições sociais, né? Até por causa do racismo institucional, tratava essa juventude, essa adolescência, não era da maneira humanizada que a gente busca fazer nos nossos contos e nas nossas escritas, nas nossas narrativas. Então, eu acredito que essa potência na literatura ela surge a partir dessa vivência na educação, principalmente na educação. Perfeito. Antes da gente dar continuidade aqui agora na nossa entrevista, eu quero chamar agora a vinheta do nosso patrocinador, a CEMIG. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Wanderleia, retomando aqui a nossa entrevista, você falou sobre a questão da docência ter vindo antes. Como que você concilia esses seus dois ou vários lados? E como que você acredita que todas as suas facetas se relacionam no seu cotidiano ou nas suas formas de atuação? Sim, eu acredito, na verdade, que existe uma ligação intrínseca a partir de uma indagação
que sempre fez parte da minha história, que hoje a gente chama de antirracismo. Então, tanto as minhas pesquisas, quanto as minhas escritas, quanto o meu trabalho na docência e hoje na formação de professores, diz respeito à procura de uma educação, de uma sociedade antirracista. Então, perceber que, no entendimento que nós temos, até por causa de dados de pesquisas que estão aí há décadas, né? Que a gente não constrói uma sociedade melhor, que a gente não constrói democracia enquanto houver racismo. Então, o que está transpassado aí nos meus trabalhos, em todos eles, é a luta antirracista. Não só pela militância, né, como militante do movimento negro, mas também como pesquisadora, que vem dar sustentação à necessidade dessas urgências, quer na história, na disciplina história que eu lecionava, quer agora na pesquisa, na formação docente, né, com esse recorte da educação antirracistas. E os contos, né, a minha literatura, ela vem também transbordada dessa perspectiva. A gente acredita que existem muitas lacunas na literatura brasileira, e essas lacunas foi exatamente devido à nossa ausência, né? Falaram muito de nós, escreveram muito sobre nós, mas sem nós mesmos podermos dizer sobre isso. Hoje, quando nós falamos a partir da nossa própria perspectiva, nossa vivência, nossa história, nossa experiência, nós estamos ocupando aquela lacuna que ficou aberta. E por isso eu acredito que é esse o recorte que, por outro lado, vai fazendo, né, essa Nancy, né, essa amarra aí, nos trabalhos nos quais eu estou envolvida. Você mencionou alguns termos, como antirracista, né, que está presente na literatura da Djamila Ribeiro, né, que é o manual antirracista, mas aqui nesse livro, História das Pretas, você menciona um termo que é o racismo epistêmico. Você pode explicar melhor o que você quis dizer com esse termo? Sim, até por causa do contexto mesmo da educação, a gente já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, né? O racismo epistêmico ele diz respeito ao apagamento de todos os nossos conhecimentos, né? Tanto África quanto os povos afrodiaspóricos e nós afro-brasileiros, nós temos uma história ancestral muito potente, cheia de conhecimentos, de saberes, de valores e de práticas que foram ou apagadas ou apropriadas pelos povos europeus. E aí ficou essa ideia de que a África não tinha história, de que a nossa ancestralidade não tinha história. E o marcador que ficou na nossa infância, na nossa adolescência e ainda hoje nas universidades, é como se toda aquela história, inclusive que a humanidade surge em África, não tivesse um fator ali por trás de extrema importância. Aí, dando um exemplo, Nina, eu gosto sempre de citar, né, por exemplo, que a escravização no Brasil, as pessoas negras que foram escravizadas e vieram para cá trabalhar, não foi por um acaso, né? Quando os europeus invadem o continente europeu, africano e sequestram essas pessoas, eles estavam atrás de pessoas profissionais que tinham conhecimento na metalurgia, que tinham conhecimento na mineração, que tinham conhecimento no fabrico do açúcar. Então, essas pessoas que chegam aqui, como os outros comentam, escravos, que na verdade são pessoas negras que foram escravizadas, sequestradas e escravizadas, elas detinham um conhecimento muito à frente do conhecimento europeu. Então, foi por isso que elas vieram para cá. Epistemicídio é isso. Esconderam da gente essa força de África, dos conhecimentos que surgiram ali e que foram apropriados pelos europeus. Então, a gente ainda continua a achar que a matemática nasceu na Grécia, que a filosofia nasceu na Grécia, que a maioria dos conhecimentos são europeus, quando, na verdade, hoje a gente já tem
fontes, pesquisas históricas que provam que não. A matemática surge em África, a medicina surge em África, a produção de tecido, de vidro, do asfaltamento, do algodão, tudo isso surgiu em África. Epistemicídio é isso, eu falar isso e as pessoas falarem é verdade, eu não sabia disso. Né? É o apagamento, é o assassinato das nossas histórias, dos nossos conhecimentos. Outra coisa também que você menciona no seu livro é a questão do tornar-se negra, né? Aqui na obra você conta um pouco da sua vida, da sua infância, e aí tem um momento que você fala sobre o tornar-se negra. O que você quis dizer com isso? Na verdade, a gente passa muito tempo, principalmente a minha geração, e não é o caso mais, né, das gerações que estão surgindo agora, da geração das minhas filhas, em que existe também esse apagamento, no sentido de nós aprendermos lá na nossa infância. O belo não é o que você traz na sua marca identitária. Então, seu cabelo não é belo, você tem que relaxar seu cabelo. Sua pele não é bela, você tem que usar determinada maquiagem. A cor, muito coisa, muito balanço, não é belo, você tem que se aprisionar num determinado padrão comportamental. Então, a gente vai tornando-se negras a partir do momento que a gente começa a compreender que aquilo tudo que nos ensinou foi um grande equívoco, né? Que o nosso cabelo é belo, que a nossa pele é bela, que o nosso corpo é belo, que as nossas cores, nossos brincos, nossos colares, tudo isso é muito belo, né? E que tentaram arrancar isso de nós. Então, o tornar-se é isso, é a gente passar a se apropriar da nossa história do jeito que ela é, do jeito que ela foi construída, e não do jeito que tentaram introjetar em nossas mentes, e ainda hoje, né, tentam fazer isso a partir do racismo estrutural e também institucional. Então, um pouco sobre isso. Só destacando, né, que o livro, eu tenho outras 8 companheiras também que compõem essa história, né? Esse coletivo de mulheres negras aqui da região metropolitana de BH, e que eu agradeço muito, porque essa nossa escrita ela tem um marcador fundamental, que é o do cuidado. Né? Então, essa questão do tornar-se negra, as mulheres negras elas vão se identificar muito com isso, né? Que é aquele cuidado emancipatório, fraterno, de afeto, né? Típico da mulher preta. Então, esses contos eles vão se entrelaçando e eles se tornam uma unidade. Né? Na verdade, o nosso livro, cada uma de nós que vai para um determinado espaço divulgar o livro, a gente se apropria dele porque ele se tornou um. Né? E a literatura negra, a escrevivência, principalmente, ela diz respeito a isso. Né? Não é a minha história, né? É a história de uma coletividade que se torna única. E isso, para nós, é muito importante. E todas nós, né, escritoras, a gente viveu essa experiência também do tornar-se negra nesse momento, né, na caminhada, na vida da gente. É realmente uma coisa que é comum a quase todos os contos, né? Essa coisa de contar a própria história, retomar um pouco a infância. E falando sobre essas suas colegas, né, do livro, é, é notório que todas elas são professoras, né? Todas elas têm um pé ali na educação. E eu gostaria de saber como que foi feita a seleção dessas mulheres professoras para compor esse livro. Eu havia participado da FLUP, né? A Festa Literária Periférica do Rio de Janeiro, em 2020, tinha feito inscrição em 2019, eu e minha irmã, Valdete. E aí nós fomos selecionados e fizemos o curso da FLUP, foi muito bacana, produzimos um outro livro de contos também muito importante na nossa trajetória da escrita, e como nós fazíamos parte do núcleo étnico-racial, que é um núcleo do Barreiro, que é um núcleo ligado à Prefeitura, à Secretaria de Educação de Belo Horizonte, a Valdete começou a falar um pouco sobre isso com essas colegas, né? Da gente poder se apropriar desses estudos e, de repente, fazer a nossa própria escrita. Né?
Então, a Valdete, eu entendo que teve aquele pontapé inicial ali. Mas aí a nossa companheira Marlene, ela foi mais insistente, né? Ela foi mais incisiva. Vamos fazer. E cada uma trabalhando muito, né? 2 horários, mais família, mais cuidado. A gente realmente teve um determinado momento que a gente teve, não, nós não vamos dar conta. Mas aí a Marlene, que foi uma potência nessa insistência, conseguiu unir o grupo ali. Algumas saíram, outras ficaram. E aí, nesse coletivo, 9 seguiram, 7 seguiram, mais 3 entraram, mais 2 entraram, e a gente conseguiu, então, escrever a partir dessa experiência, né, que é fantástica para nós, né, que é ficcionar a nossa trajetória, né? E nós vamos nos explicando ali a partir das nossas histórias. Algumas, inclusive, eu falo que são contos, que são poesias, mas que são autobiográficas, né? A gente fala sobre isso, porque a literatura negra ela tem alguns padrões específicos, né? E que nós não tivemos naquele momento, pelo menos nesse livro, a preocupação exclusiva com ele. A preocupação naquele momento era dizer assim: vamos falar sobre nós, vamos contar nossa história, vamos contar a partir da nossa perspectiva. Tanto que o conto que eu trago é um conto que eu tinha escrito há muito tempo, no mestrado ainda. Esse livro ele sairia com um outro conto meu que foi produzido agora em um e-book, né, lançado pela Prefeitura de Contagem, mas eu troquei até para fazer uma homenagem à professora Inês Teixeira, saudosa Inês, né, que faleceu, e ela, junto com a professora Carla de Pádua, da UENG, e a Inês da UFMG, elas que nos incentivaram muito na escrita, né, durante o mestrado. Então, eu peguei um conto naquele contexto que era mais autobiográfico, que era aquele respiro que eu precisava para dar o pontapé inicial. Não, eu dou conta de escrever, eu vou me aperfeiçoando e tal. Aí eu quis colocá-lo, sabe, que para mim ele trazia um pouco dessa identidade da infância, das dificuldades, do não reconhecimento da família africana, né? Da invisibilidade da família africana, da importância maior sempre dada à família europeia, né? Eu sou neta de uma mulher branca, loira, de olhos azuis, né? Minha mãe é uma mulher negra de pele clara. Então, a sociedade lê minha mãe como uma mulher branca. Então, esses fatores fizeram com que a gente tivesse, muito, até para se defender, muito mais o pé, tentando acompanhar a família europeia do que tentar descobrir sobre a nossa família africana, né? É um pouco disso que eu falo, né? De onde vieram meus avós, paternos, né? Qual o quilombo hoje, eu acredito, viveram meus bisavós, paternos. Então, essa história eu não tenho. Então, era sobre um pouco disso que eu falava naquele momento. E como as meninas queriam muito falar um pouco, era sobre si, né, naquele momento, no momento da escrita desse livro específico, eu achei pertinente, então, estar trazendo esse outro relato e da maneira como ele ficou. Eu achei interessante até pelo contexto que eu vivenciava no grupo e também enquanto identidade e quanto memória também das professoras do mestrado, que foram extremamente importantes para mim e seguem sendo também com suas histórias, seus relatos e as suas escritas. Uma palavra que tem muito aqui, inclusive nas histórias dessas mulheres, é a palavra escrevivência. E você acabou de falar duas das palavras que formam, né, esse conceito criado pela Conceição Evaristo, que é a escrita e as vivências, né? Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, a Conceição Evaristo, ela cunha esse conceito e que nos transborda, na verdade, né? E para nós é o paradigma mesmo da literatura negra contemporânea, porque é um dos aspectos que às vezes as pessoas confundem, né? E a Conceição Evaristo ela deixa bem claro que não é uma escrita de si, né? Na verdade, não é nem uma escrita do seu próprio ego e etc. É uma escrita nossa, é uma escrita de uma experiência coletiva. Então, a escrevivência ela diz respeito à escrita da experiência que é coletiva. Quem dá conta mais de fazer essa escrita? Quem
quem está mais habituado a pensar numa perspectiva africana. Por quê? Porque, ao pensar o coletivo, você vai pensar na circularidade, né, a importância que ela tem para nós, né, no Ubuntu, né, que sou porque somos juntas. Então, você vai pensar nessa coletividade, você vai pensar no Sankofa, né, que é voltar atrás e trazer para o presente o que ficou lá, ressignificando. Então, a escrevivência ela tem a ver com todos esses aspectos, né? Então, não é a história de um sujeito, né? Isso precisa ficar bem negritado para a gente, não é a história de um sujeito, mas o reflexo da história da coletividade. E aí, nas escritas de Conceição e de tantas outras escritoras, hoje a gente consegue perceber esse marcador, e que foi fundamental para nós, né? Porque marca a nossa experiência enquanto mulheres negras, né? Numa sociedade brasileira marcada pela experiência da coletividade negra, mas do não reconhecimento da experiência dessa coletividade, né? As mulheres negras, elas constroem a história desse país, sempre foram a maioria, nunca estiveram à frente, né, ou são subrepresentadas nos espaços de poder, entretanto, nós estamos aí movendo a história desde a escravização, desde do período colonial, quando nossas ancestrais vieram para cá, e a generosidade era tanto que cuidavam, amamentavam os filhos das mães brancas e ainda nos amamentavam, né? Eram obrigadas lá, amamentavam, a gente ainda os amamentava. Então, essa experiência generosa de coletivo, de estar com o outro. Ela também trouxe um marcador, a gente pode recordar agora, bem recente, na pandemia, né? O quanto as mulheres negras foram as mais afetadas, em todos os aspectos, né? Então, quando a gente vai falar que é uma experiência, a escrevivência ela tem a ver com essa escrita, né, ancestral, africana, é um pouco sobre isso, né? Como a ficção, eles achavam que, como a ficção ela tem que ter um compromisso, né, com a verdade, né, o discurso ficcional ele chega assim nesse momento para cumprir essa lacuna, né, da invisibilidade dos nossos corpos, das nossas trajetórias, das nossas vivências, das nossas lutas, né? Esse vazio histórico ele vem sendo coberto por essa fixação que tem sido uma grande potência aí e que a Conceição Evaristo é a nossa principal referência hoje. Você acabou de mencionar a Conceição, né, que é quem cunhou esse termo escrevivência. Quais referências você pode mencionar na literatura negra para você e que você gostaria que outras pessoas conhecessem também? Eu tenho algumas em especial, sabe? Eu gosto muito da Ana Maria Gonçalves, porque a Ana Maria Gonçalves, ela vai trazer, né, num defeito de cor, a história de Luísa Maim, mas o contexto dela construir essa história foi o fato dela não localizar a história de Luísa Maim, né, da importância dessa figura, dessa mulher negra. Então, ela começa a pesquisar, né, o histórico desse passado e ela vai ficcionar. Então, assim, é um best-seller, é um livro espetacular, O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, mas é um livro mais denso, né? Então, quando eu vou falar de livros menos densos, aqueles que você pega assim, que você começa, não dá vontade de parar, que O Defeito de Cor também não dá, porém ele é um livro mais denso, mais difícil de você se dedicar o tempo inteiro exclusivo a ele. Eu gosto da Eliane Alves Cruz, porque a Eliane ela traz dois livros que, para mim, são apaixonantes, né? Um é A Copa Frondosa da Árvore, que é um livro infantil, um livro infantil, e que é maravilhoso para ler para as crianças, né? A gente tem também O Crime do Cais do Valongo, onde ela vai fazer isso que Ana Maria faz, que Conceição faz, né? A partir de uma história que foi invisibilizada, apagada, elas vão criar ali, ficcionar, né? Trazer de volta essa história ficcionada, humanizando
né, os personagens, e isso é muito lindo. Maré também, né, da Miriam Alves, eu acho assim, encantador, que vai pegar esses personagens também, pega essa história, né, um pouco de quem viveu, né, o período da pós-abolição, né, que também é muito sofrida para o nosso povo. Aqui, eu gosto muito da escrita também da Patrícia Santana, que tem feito livros infantis, né, aqui de Belo Horizonte, espetaculares, como o último, né, Um Dia Feliz, que é daqueles livros que você vê assim, você pega, não, tem que ler para minha neta, tem que ler para o meu filho. Então, assim, e a nossa meninada, a nossa infância, adolescência, precisa ter acesso a esses livros, né? E a gente tem inúmeras, né? Como tem as colegas do próprio livro, também estão produzindo agora, tem outras escritoras, e tem também, né, homens que vão trazendo as suas escritas também. Nesse momento, a gente tem focado, né, na literatura das mulheres, né? Mas, assim, o que traz em comum essas escritoras que eu citei, entre elas Patrícia Santana, é essa questão do cuidado com determinados temas, a beleza que traz, né? Por trás, às vezes, de uma tragédia, não do belo que é uma tragédia, mas da humanidade que está por trás daquele personagem, que se fosse uma outra pessoa não negra escrevendo, talvez ela não teria esse cuidado, né? Então, isso faz com que você siga escrevendo esse tipo de história. Algumas pessoas, às vezes, pegam os livros e falam: ah, mas vocês falam de muita tristeza. Ah, vocês falam de escravização, vocês falam de muita dor. Mas nós falamos de muita resistência, de muita resiliência, né? De muita força. E eu acredito que isso é importante na trajetória da literatura. Foi muito invisibilizado. Eu acho que acredito que ler esse tipo de livro nos ajuda, nos fortalece a pensar na mulher de verdade, a mulher brasileira de verdade que está aí, que pega o busão, que pega o metrô, que corre para casa para alimentar os filhos, trabalha o dia inteiro e chega e vai cuidar da casa, no outro dia está telefonando para saber como é que está o sobrinho, o filho da irmã, que não estava passando bem, como é que está a mãe, e cumprimenta a vizinha, e aí como é que está a sua vida agora? Que é um pouco isso, né? As histórias, elas são entrelaçadas assim. Então, por isso que eu admiro muito essas e peço perdão a outras que eu não citei, que são inúmeras, né? Muito, muito potentes. Cidinha Silva e tantas outras. E você acha que o principal motivo, sua principal inspiração para iniciar na escrita, enquanto escritora, foi a escrevivência, ou você pode mencionar outro fator que não esse? É, eu acredito que tem a ver. Eu acredito que eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu aprendi com meus professores, né, alguns mais específicos, né? Eu lembro que eu lia muito, às vezes até durante a aula, era aula, eu estava fazendo outras coisas lendo, né? E indo para o trabalho, pegava o busão indo para Betim, que eu trabalhei na rede municipal de Betim durante 25 anos. Aí todo mundo comentava que só encontrava comigo dentro do livro, dentro do ônibus lendo. Isso há 20 anos, 20 e tantos anos atrás. E o hábito da leitura, ele te chama também para a escrita, né? Ele te chama para a escrita, Ele né? vem junto, né? Sim, é algo que está muito presente. Só que nós aprendemos, principalmente nós mulheres, homens negros, que a nossa escrita não era uma boa escrita. Então a gente acabou se enquadrando naquele perfil só de quem lê. E a gente sempre foi lendo, lendo, lendo. De repente, com esse boom, com essa ancestralidade, né, eu não citei a Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, porque elas já estão aqui presentes em tudo isso que a gente está falando, né? Uhum. Mas assim, aí a gente começa a ver uma nova geração de escritoras e começa a perceber que aquilo ali é bonito, que aquilo ali é passível de ser escrito. E aí a gente começa a ver os cadernos negros, começa a pegar alguma literatura do Cut, começa a ler esses contos, né, do Edmilson, umas coisas assim, que você fala assim, poxa vida, isso aqui é bonito, isso é bonito. Por que que foi invisibilizado, né? Porque nos tiraram da circulação, né? Na verdade,
essa literatura acadêmica, né, ela cobra de você, cobrou e continua cobrando de você um determinado padrão que a Carolina de Jesus mesmo é quem vai rompendo lá atrás, né? E aí a gente começa a pensar, olha, não, é possível escrever, é bacana escrever. E eu começo também, né, a rabiscar algumas coisas e tal, mas não era a minha principal intenção, né? A minha principal intenção, na verdade, era continuar só na pesquisa, é, procurando resposta para algumas coisas, né? Mas eu acho que a minha primeira vontade mesmo de escrever foi quando eu li Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu não vou lembrar o ano, mas foi a primeira vez que o vestibular da UFMG, foi um vestibular que eu fiz, isso deve ter uns 20 anos, né? O vestibular da UFMG cobrou pela primeira vez o livro da Carolina Maria de Jesus. E aí eu li aquele livro e para mim foi assim uma tempestade, né? Pensar a Carolina como uma intelectual orgânica, né? Que vence o silêncio, né? É como a gente se encontra ali no texto da Carolina, né? Ela vence o silêncio e ela faz esse enfrentamento com os cânones que não te quer ali presente, abrindo o coração, né? E falando da sua vida, da sua subjetividade, da sua coletividade, né? E falando para aquela população, vou escrever sobre você, porque eles precisam saber da sua história, precisam saber da nossa história aqui. O presidente não sabe, as pessoas não sabem. Então, quando eu li Quarto de Despejo, já veio em mim aquele desejo de trazer um pouco disso, sabe? Que é o que Carolina fez na sua escrita, né? Não só em Quarto de Despejo, mas que ela consegue ir trazendo para a gente, né? Esse marcador da ambiguidade, né? A oposição geográfica que ela faz entre a favela e o eu, né? Isso é muito bacana, isso é muito forte para nós que somos de uma geração que a gente não lia esse tipo de livro, né? Se a gente pegar a série Vagalume ou qualquer outra, mesmo onde a gente tem o Tunico ou o Menino de Engenho, que foi escrito na década de 30, né? Você vai ver no Menino de Engenho, que foi naquela época uma potência, mas que até hoje é um livro ainda muito estudado, a perspectiva não é dos meninos que estão lá na pós-abolição, né? A perspectiva ela vem toda em cima do corpo negro, da mulher negra, da subalternidade negra, da sexualidade das mulheres negras, né? E aí a gente vem questionar tudo isso. Então, quando Carolina vem com essa potência toda, faz não, eu vou escrever outra história. É, esses livros não vão atender, inclusive os nossos estudantes, né? A gente, aí eu já na educação e tal, era difícil você garimpar livros dentro da escola pública que trouxesse essa outra história, né? E com o passar do tempo isso foi mudando, né? E para mim foi muito importante que aí eu começo a escrever. Escrever apenas por desejo mesmo, escrever algumas cartas, no momento que a gente não escrevia carta mais, e posteriormente, já nas redes sociais, escrever mensagens longas para alguns amigos, em alguns grupos, e depois eu começo, né, principalmente com o apoio de Inês Teixeira e de Carla de Pádua e da nossa turma lá desse projeto, né, das narrativas da experiência, eu começo a pegar um pouco dessas histórias que eu escrevia antes e começo a ficcioná-las, a colocar personagens, a humanizar esses personagens, a fazer um pouco daquilo, né, daquilo, fazer o inverso do que normalmente se faziam com os nossos personagens, né? Construir narrativas sobre aquele local, mas com um cuidado, né? Com o cuidado do pertencimento, sem abrir mão desse potencial que a gente tem enquanto memória negra, memória afetiva das nossas. Isso tudo é muito bacana, sabe? A gente tem um olhar assim
que é diferente. Eu vou só te citar um exemplo bem breve. Ontem, e aí eu fico sempre, tudo que eu vejo com o olhar de pesquisadora também, de escritora, ontem no The Voice, o momento em que as duas mulheres negras estavam disputando, né, era o momento, né, delas, uma delas ia ter que sair, né, e as Uhum. duas uma potência. Então, você vê ali uma unidade, até na fala anterior, né? Ah, vai ser suave, nós estamos fazendo juntas e tal. Sabia que uma sair. Mas aquela gratidão, aquele afeto, é típico de mulheres negras, né? E um outro momento que chamou a atenção, acho que do programa todo, que eu fui focando assim para poder depois pensar sobre isso, escrever sobre isso, foi também, eu não estou lembrando o nome deles agora, porque eu não acompanhei o programa todo, Uhum. o rapaz negro também, que foi o selecionado, me parece que foi na equipe do Brau, estava disputando ele e uma mulher branca, os dois espetaculares cantores. Quando eles terminaram, a primeira coisa que ele fez foi agradecê-la, sabe? Essa questão da generosidade com o outro, do afeto com o outro, diz respeito a uma memória que é muito típica das famílias negras, sabe? Do cuidado, né? Do cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro, porque tem momentos que somos só nós, a gente tem que se virar, tem que se cuidar. Então, a gente percebe isso em diversos espaços. E aí era isso, né? Sobre essa história de Carolina também, que faz com que a gente vai criando essa perspectiva toda. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer logo em seguida, né? Porque na questão da Carolina, ela tem ali, ela fala do cuidado com os filhos, ela fala, às vezes, do carinho com alguém, algum catador de papelão que é generoso com ela, algum vizinho. E no livro, Alinháveis de Memórias, né? Fala muito Uhum. também dessa questão, do afeto, do carinho. E aí você começou a falar agora no final da sua fala, mas enfatiza mais para a gente por que que o afeto é tão presente nessas histórias negras? Olha, nós temos um cuidado imenso para lidar com determinados temas, né? Inclusive, quando a gente está participando das formações, tem muitos depoimentos, né, muito emotivos, muito choro, são traumas, né, que a gente vai carregando ao longo da vida da gente. E tem gente que não dá conta de lidar com isso, né? Só olham lá um tanto de mulheres choronas, homens chorões, etc., né? Mas, na verdade, essa dor do racismo que nos atravessa, ela causa traumas, né? Mas que nesses momentos que a gente começa a falar sobre isso, a escrever sobre isso, esses choros também eles aliviam a nossa alma, nosso corpo e potencializam as nossas lutas, né? É isso que nos fortalece, né? Então, é diferente quando uma escritora negra ou um escritor negro vai lidar com determinados temas, sabe? Eu vou te dar um exemplo, né? Também para o público, né, em geral, que eu acho importante, né, trazer esse marcador, porque no livro todo, no História das Pretas, a gente percebe isso em todos os contos, né? Eu tenho um filho adotivo, Gabriel, tem 17 anos, e a família biológica dele, moram próximos da gente, a gente frequenta a casa deles, e a casa deles a gente chega, é aquela casa muito parecida com a minha infância, a casa da minha infância, né? Que você chega, porque a arquitetura também é racista, né? A arquitetura, ela geralmente nas casas você chega logo de frente, é a sala. A cozinha é onde ficam as mulheres, onde fica quem vai cozinhar, onde ficam aqueles que têm menos valor, entre aspas, óbvio, né? Está sempre no fundo, né? E se tiver um quartinho da empregada, onde fica a empregada preta, está mais no fundo ainda. Na casa das famílias negras é bem diferente, né? Como na casa lá da avó de Gabriel, né? Aí a gente chega, tem o quintal com uma mangueira, aí logo você chega, tem um fogão a lenha com uma poltrona, com um banco, com não sei o quê. Aí você entra, vem a cozinha, depois a sala. É muito parecido com a casa da minha infância. Era a mesma coisa. A mangueira, onde a gente corria, descia, fogão, cozinha, e depois vinham os outros cômodos. Que para nós
esses locais são locais sagrados, né? Então, é, nós estamos vivendo um período agora que é o Natal e que muitas famílias ficam assim envolvidas, né? Ah, vamos reunir a família, vamos juntar todo mundo, um leva um prato, outro leva outro, todas as famílias. É o momento que as famílias se unem. Conosco é diferente, né? As famílias negras elas já vivem juntas o ano inteiro, o tempo inteiro, seja por questões de desigualdades, onde no único lote nós temos que ter 3, 4, 5 famílias morando junto, como no caso da família do meu filho, da família biológica do meu filho, ou seja, na nossa família ancestral lá, de todas as minhas colegas que contam o conto aí, né? Então é isso. A gente vai falar. Quem não viveu essa experiência vai ver o Natal de uma maneira diferente. Quem De vive essa fato. experiência vai viver de outra maneira. Então, o nosso jeito de contar determinados temas tem uma importância diferenciada, tem um significado diferenciado. E a gente precisa carregar essa história de forma que todos queiram ler, não apenas os nossos. E aí é que está a grande sacada de você dar conta de escrever livros, né? Como Torto Arado, do Itamar, que está se tornando um best-seller. Tem um menino muito bacana também, que é o Giovanni Martins, que é um fenômeno no Rio de Janeiro, né? Ele tem um livro que chama O Sol na Cabeça. Ele vai contar, viveu na periferia do Rio de Janeiro e tal, ele vai contar a partir da perspectiva de um menino que viveu na favela a vida inteira. O livro dele já está sendo vendido em 8 países. Então, Bacana, quando eu conto Giovanni Martins, tá? Vani Mar. Quando eu conto a história, quando eu ficciono uma história, por exemplo, como a que eu estou produzindo para o ano que vem, aí nesse caso vai ser um livro, né? Cara de menina, jeito de estudante, uma anja de professora. Quando eu vou ficcionar aquilo, eu tenho que ter essa preocupação. Não é só para as pessoas negras, para as mulheres negras. É um livro que a gente quer que todas as pessoas leiam, porque ele vai contribuir com o letramento racial de todas as pessoas. O letramento racial não é só para as pessoas negras. O letramento racial é para toda a sociedade. Né? E a função da nossa escrita é também letrar racialmente a população. Somos 56% da população brasileira, né? E estamos subrepresentados em todos os espaços de poder, né? E representados no encarceramento da juventude, no genocídio da juventude negra. Então, é um pouco disso, né? A gente tenta dar conta de lidar com todos esses temas, mas de uma maneira que as pessoas tenham prazer em ler, que as pessoas comecem a ler e queiram continuar. Eu quero seguir essa história. E que, quando fechar aquele livro, colocar no canto, ela comece a dar uma olhada para a sociedade assim, de uma maneira em que determinadas situações a incomode, sabe? Dá um pouco Não a olhar, silencie. né? Exato, é isso. E você já acabou mencionando aí que tem um projeto no forno, né? Um livro novo no forno. Eu queria que você contasse um pouco mais para gente quais são os seus projetos, tem data aí prevista de lançamento. Sim. Esse livro, Cara de Menina, Jeito de Estudante, uma anja de professora, eu estou escrevendo com muito carinho já há bem tempo, né? Ia ser um conto que estaria compondo um outro livro de conto, onde eu estou juntando, né, todos para sair um livro exclusivo meu, com os meus contos, né? Mas aí, devido a ter um toque que a professora e editora Iris Amâncio, da Nandiala, ela me deu um tempo atrás, que falta no mercado livros de literatura infanto-juvenil, né? E aí a minha ideia era estar escrevendo um livro infanto-juvenil. E aí eu tento pegar um pouco, né, dessa infância, da adolescência e da juventude, mais da juventude ali em torno dos 17, início da juventude, para contar um pouco, né, dessa trajetória que é marcada
também por preconceitos, mas também por resiliência, por resistência, etc. E aí eu trago a figura de uma professora, né? Que é uma professora muito querida e que existe realmente, né? Eu estou ficcionando uma pessoa que fez parte da vida nossa aqui, principalmente no bairro Jardim Industrial, que é onde eu moro, que é a professora Uhum. Ângela, e que tem uma história marcante, num contexto também marcante, que é o da ditadura militar, né? Essa história, um pouco desse conto traz esse período da ditadura militar, e, por outro lado, eu vou buscar, eu estou tentando buscar o que eu falei de Ana Maria e de Eliane Alves, tanto no Crime do Cais de Valongo, como no Defeito de Cor, quando eu não achei matérias, coisas, dando aula, professor de história, a invisibilidade da população negra na luta contra a ditadura militar, aí eu começo a pesquisar e a ficcionar, e vem nesse conto também. Então, por isso, eu acabei transformando em um livro, e a gente está aí num edital, e a ideia é que ele seja produzido ainda no primeiro semestre do ano que vem, né? Então, é isso. E com relação aos projetos, né, de pesquisa, nós seguimos Uhum. aí com um projeto que chama Letramento Racial, Letramento de Resistência, que é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui em Contagem, muito bacana, com a presença de Tom Nascimento, com Evelyn Loren, presidenta da CELUS, mulher trans, com Flávio Santos, e que é um projeto para letrar racialmente os artistas da cidade. A gente tem visto muitos editais da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, muitos projetos, e a cobrança nesses projetos, que vale pontuação, né? Que tem o recorte racial, que tem o recorte de gênero. Mas os artistas, a gente deseja que eles coloquem isso não pela pontuação, mas que eles coloquem isso porque eles estão sendo letrados racialmente, letrado a partir da perspectiva de gênero também, para que em suas obras, sejam nos musicais, sejam nas peças de teatro, eles consigam trazer o marcador racial de uma forma bem potente. Então, a gente vai estar fazendo essa atividade no Eldorado e na região do Eldorado, na região do Petrolândia, porque nós já fizemos no Industrial, né? E, por fim, um último conto, né, que parte de uma experiência. Esse vai ser um conto, mas aí a gente vai ver como que vai trabalhar com ele, porque parte da experiência do Novembro Negro, né, que nós vivenciamos Uhum. agora, que diz respeito à meritocracia e às cotas nas universidades públicas. E no Novembro Negro, também momento em que a gente estava discutindo as cotas, né? Em outubro, a gente aliás, está discutindo as cotas há mais de um ano, mas com a alteração na lei de cotas que vai beneficiar ainda mais, principalmente comunidades quilombolas e etc., e a retomada do discurso da meritocracia por causa da lei de cotas, né? Eu passando por uma das escolas, um professor me procurou ao final da palestra para me pedir desculpa porque ele estava conversando durante a palestra, eu nem percebi que o auditório estava lotado. Aí eu falei, não preocupa. Ele falou, não, professor, é porque quando você falou da lei de cotas, a minha colega que estava do lado falou que está errado, que defende o mérito. E aí eu fui tentar explicar para ela, aí eu vim atrás de você para contar uma coisa. Aí ele foi me dizer, né? Eu sou professor de matemática, formei na UFMG, sou o primeiro da minha família, e até 4 anos atrás eu também acreditava que eu fui por mérito, que se eu conseguir, todo mundo tinha que conseguir. Até que minha mãe faleceu, e quando eu vi minha mãe morta, eu olhei para ela e pensei, minha mãe trabalhou mais de 60 anos na casa de família como empregada doméstica. Meu pai tem 75 anos e ainda hoje é pedreiro. Eu consegui por causa do mérito que não é esse mérito que eles dizem. Eu consegui porque meu pai e minha mãe viveram a escravização moderna. Então, é essa escravização moderna que me levou até lá. E eu não quero isso para os meus filhos nem para a sociedade. E aí ele conta sobre isso, que ele rompeu com a lógica da meritocracia, precisou dele ver a mãe morta para romper com a lógica da meritocracia. Então, a gente gosta de escrever um pouco sobre isso, né? Alguém que passe em sua vida
não é só ouvindo uma história. Eu passei para ele, não é só ouvindo história, né? Mas sentir a história dele. Então, sentindo a história dele, eu quero escrever sobre isso, né? Porque eu acredito que a grande sacada é transformar tudo isso em voz autoral, né? Porque o que mais importa na nossa caminhada não é o que a gente. Aliás, cada um tem que avaliar, né? Não vou dar dica, não vou dar spoiler aqui. Depois o pessoal segue as redes sociais para tentar responder a isso, né? O que mais importa é o que a gente conta ou como a gente conta, né? Então, eu acredito que esse tipo de leitura nos ajuda a pensar isso. Com essa pergunta no ar, a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Muito obrigada pela sua participação, Wanderleia. Foi uma troca de ideias muito gostosa. E, bem, fica aí, né, divulgando aqui o seu trabalho e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço, sempre o papo, essa contribuição imensa que tem dado para a literatura.